Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. São 5h26. Professor Carnal, boa tarde, tudo bem com Vossa Excelência? Boa tarde, tudo bem aqui direto de Viracopos, em Campinas. E que bons ventos o levam a Campinas. Aliás, o trazem de Campinas, né? Na verdade, eu acabei de voltar do Sul e estou esperando aqui um transporte para Indaiatuba, mas ouvi aqui o nosso presidente da Câmara dos Deputados falando que ele é leal e lembrei de uma frase idêntica, não dita sobre a sua casa, mas uma frase sobre lealdade. Foi dita sobre o Temer, disse sobre a Dilma, que ele seria leal. E a Dilma, acho que não concordo mais com essa ideia de que ele tenha sido leal. Os políticos são sempre leais até o ponto em que isto seja interessante. Ninguém se sacrifica na política pelo outro, né? Mas o Temer também disse no início do impeachment que a presidente Dilma podia contar com ele, que ele era leal, que ele não tinha duas caras. E depois trabalhou bastante para ocupar o lugar. O Maia, da mesma forma, começa a lançar para a imprensa pequenos pedaços, dizendo que vai manter a equipe econômica, dizendo isso e aquilo, e depois ele disse que nada disso foi dito. Essa é uma estratégia tradicional, né? Uma estratégia, inclusive, que funciona, né? Ele fica abastecendo a imprensa de boatos, já criando um fato já aceito e consumado. E depois, cabe a ele apenas assumir. Scripta manent, né? E a verba volent, né? A escrita fica e a palavra voa. Mas, na verdade, é um jogo com a imprensa. Quer dizer, toda vez que vaza uma notícia dessas, ela tem uma fonte, ela tem uma origem. É quase que um teste, é um balão de ensaio. É algo que um político faz conosco e com a opinião pública, faz com a imprensa, né? Algum assessor telefona para um jornalista amigo e disse: o Maia hoje confessou durante o café que manteria a equipe econômica, mas não é uma declaração oficial. Então aí o mercado se acalma e aceita melhor o Maia. Na verdade, os gestos do deputado Maia já são gestos de transição para o seu poder. E como o PMDB tem uma vastíssima experiência em transições que preservem a figura do PMDB, achou que o deputado Maia já começou essa questão, né? Ou seja, como fazer essa transição de forma mais ou menos indolor e já cortando os laços com o presidente Temer. Professor, aproveitando, hoje eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu faria a um analista político, a um cientista político, mas o senhor tem um retrospecto da história, talvez o senhor saiba nos posicionar sobre esse momento. Eu queria saber do senhor qual é o quadro. Nós temos, sim, uma crise instalada aí, uma crise importante, que pode levar a tudo isso aí que se cogita, ou nós ainda não temos isso e quem está falando isso está com pressa, está assodado? Nós temos uma crise política, mas é uma crise dentro das frações de poder. Não é uma crise entre projetos políticos opostos. Não temos, como na Rússia, a partir de 1917, um choque entre russos brancos e russos vermelhos. É importante dizer que o ambiente proporcionado pelo governo Lula-Dilma ofereceu, em vários sentidos, segurança ao capital. O ambiente de Temer também oferece, com mais conservadorismo ainda, segurança ao capital. Bancos tiveram lucros históricos nos períodos do governo do PT. Então, não é um choque de orientações políticas opostas. É um choque pelo poder, de frações dentro do poder. Hoje existe apenas um grande partido no Brasil, que é um partido do poder. Aqueles que poderiam oferecer uma posição política alternativa, tanto à direita quanto à esquerda, não estão no centro dessa disputa. É um choque entre pessoas muito parecidas do PSDB, do PMDB e do PT, parecidas quanto à concepção do Estado e parecidas quanto à concepção de ética também. É um choque pelo poder. Sim, existe uma crise, porque essas elites não conseguem chegar a um consenso. E existe uma crise, mas ela não é uma crise estrutural de visões de mundo distintas. É apenas saber quem terá o direito de nomear mais assessores, concentrar mais verbas e parecer aos olhos da opinião pública como salvador da pátria para que possa voltar no seio de uma eleição consagradora em 2018. Né? Professor, agora pergunto ao senhor o seguinte: nós temos um país que já há 2 anos se encontra paralisado, a economia está estraçalhada, nós temos empresas com dificuldade de pagar a folha de pagamento, temos quase 15 milhões de pessoas procurando emprego sem encontrar, mais 12 milhões que desistiram de procurar emprego, nós temos 60% da nossa população devendo com o nome sujo na praça.
E aí? Quer dizer, mais uma crise política. A política tem amarrado a economia. No Brasil, inverteu-se o velho bordão marxista, segundo o qual tudo emana da economia, né? Aqui no Brasil, a paralisia começa na política e engessa a economia. E a economia diante disso tudo, professor? Sem sombra de dúvida. Nós podemos ficar, então, com a vertente do marxismo inglês, Christopher Hill, Hobsbawm e também Perry Anderson, que pensa na política como uma definidora da economia e não nesse marxismo continental, que você tão bem citou, que fala da economia como estrutura e estruturante de todas as questões. A economia brasileira vai mal e foi piorada pela ação da política. Há setores melhores como o agronegócio, há setores duramente atingidos já há vários anos pela concorrência externa ou simplesmente pela desestruturação do mercado interno. Há uma fase quase trágica, que você citou, de pessoas que já nem procuram emprego, porque já não veem perspectivas, pessoas inclusive muito bem preparadas, que não são absorvidas pelo mercado, quase reproduzindo o que havia na Espanha, a geração nem trabalha, nem estuda, porque já não encontra mais perspectiva de mercado. Agora, há setores que estão se saindo melhor na nossa economia e há setores importantes que estão, de fato, estraçalhados. Quando a política se acalmar, quando houver um governo legítimo e que conte com o mínimo respaldo da população, quando houver um projeto de Estado, um projeto de recuperação e não medidas para garantir reeleição ou não ir para a cadeia, nós podemos pensar numa solução. Até lá, a política vai continuar atrapalhando, porque falta qualquer senso de estadista a essas pessoas. Eles estão exclusivamente pensando no seu poder, na sua reeleição ou não serem presos. Não há nenhum, é uma nau à deriva e até não estar ocorrendo uma convulsão ainda maior, é sinal de que o Brasil tem boas estruturas, porque já era o caso de estar ocorrendo uma convulsão maior. Agora, professor Karnal, o presidente da República cai sem o povo ir para a rua? Olha, é difícil dizer se alguma vez o povo na rua derrubou um presidente. O povo na rua parece ser um argumento usado depois, a posteriori, pelos que fazem, de fato, os jogos do poder. Quando eles precisam, eles dizem: a população não aguenta mais, o povo não aguenta mais, nós não temos mais condições de seguir. Quando o poder está blindado em Brasília, tanto faz as manifestações. Nem Dilma caiu com as manifestações de junho de 2013, nem o presidente Temer parece estar caindo porque houve manifestações contra ele. No momento, no atual quadro político, diferente de um quadro revolucionário, o presidente vai cair quando o Congresso decidir num conchavo interno que Temer tem que ser entregue às piranhas como boi usado para que um boi com o mesmo projeto dele possa atravessar o rio. Essa é a perspectiva desse momento. Não se trata de uma manifestação popular e democrática que está tomando as ruas de um povo indignado. Não é isso nesse momento. Pode vir a ser, mas não é o que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado, professor Karnal. Bom fim de semana para o senhor. Fica quieto um pouquinho, viu, professor? Descansa, tá? E deixa os aviões descansarem também, porque não é possível isso. É de um para outro, de outro para um. De Indaiatuba o senhor vai para onde? De Indaiatuba eu volto a São Paulo, mas é que eu não quero entrar nessa estatística dos 13 milhões. É verdade. Grande abraço, uma boa noite, professor, a todos os nossos ouvintes.